por esse dia, te louvamos, ó Senhor, por ter escolhido esses homens, Senhor Deus, para cumprir o teu propósito, Senhor. A tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então nós declaramos toda a sorte de bênção sobre todos, ó Senhor. Que o Senhor os sustente, que o Senhor continue capacitando, para que eles possam deixar a melhor herança, que é Cristo Jesus, para os seus filhos, Pai. Nós te agradecemos, declaramos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar no livro de Gênesis. Vamos falar sobre um pai. O pai Abraão. Amém? Pai Abraão. Eu gosto de uma musiquinha que fala: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos o Senhor. Mas isso não é da católica não, isso é da igreja evangélica, viu? Eles que pegaram para cantar lá. Mas é verdade, Pai Abraão tem muitos filhos, né? E nós, através de Cristo Jesus, nós somos também herdeiros das promessas que estão sobre Abraão. Amém? Mas se eu fosse dar um tema, um título para essa mensagem, eu daria o seguinte título, né? Tal pai, tal filho. Repita comigo: tal pai, tal filho. Então nós vamos saber, aqueles que já sabem vão relembrar, aqueles que não sabem vão aprender também um pouco mais acerca dessa questão da promessa do Senhor, ou das promessas do Senhor, de que Abraão teve um papel predominante, ok? Para o cumprimento das promessas. Porém, o filho também teve esse papel predominante, que é Isaac, ok? Então a própria palavra de Deus fala aqui em Isaac, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Em Isaac são cumpridas as promessas. E o apóstolo Paulo, ele fala: o nosso pai Isaac. Olha que coisa interessante, né? Porque as pessoas colocam Abraão num pedestal superior, né? E as pessoas, elas não veem que o papel do filho também nessa questão é muito importante, para que se cumprisse as promessas do Senhor. Então vamos lá. Gênesis 22, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Peço que o irmão José ore pela ministração da palavra em nome de Jesus. Sim, Pai. Meu Deus. Verdade, Senhor. Jesus. Verdade. Verdade, Deus. Verdade, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então Deus, ele põe Abraão à prova, né? E Deus, ele chama o Abraão e o Abraão fala: eis-me aqui. Uma coisa interessante é que Abraão, ele provavelmente não estava esperando ser colocado à prova. Uma coisa interessante é que Abraão, e muitos estudiosos falam que Isaac, nessa ocasião, devia ter aí seus 15 anos, era um jovem Isaac, né? E mais à frente a gente vai ver que depois que Abraão chega lá
próximo do monte, Abraão coloca aquele fecho de lenha nas costas de Isaac para carregar. Então, por isso, nós podemos afirmar que sim, ele era um jovem, ele já tinha força, por isso ele podia carregar. Abraão não iria colocar no neném, nas costas do neném, a madeira para carregar, né? E a gente, acompanhando a história de Abraão, a gente vê que Abraão, com 100 anos, ele não tinha filho. E Sara não podia ter filho com 99 anos de idade. Lembram-se da história em que o Senhor vem sobre Abraão e sobre Sara, e o Senhor ali na tenda, ele promete para Abraão, na porta da tenda, promete para Abraão, né, que Abraão iria ser pai de uma grande nação, tá certo? E Deus, ele chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu, conte-as se você puder contá-las. Abraão, conte as areias, a areia do mar, se você puder contá-las, assim você vai poder contar a descendência que vai proceder de ti, tá certo? E Sara, ela sorriu, ela riu, ela meio que tirou um sarro, né, do que Deus tinha falado. Ela, como é que eu, né, já velha, já estou nessa idade, estou seca, né? Como é que eu vou ter filho? Não tenho condições de ter filho, né? E aí o Senhor repreende Sara e fala, porque você riu, né? E Deus chega e prova ali para os dois, há alguma coisa impossível para o Senhor. E Deus fala: daqui a 9 meses eu vou voltar aqui e você vai ver, você vai ter um filho, tá certo? E aí se cumpre esse grande milagre na vida de Abraão e da vida de Sara, tá certo? Eles passam a ter Isaac e a partir daí o Senhor cumpre essa promessa. Então você vê um homem como Abraão, que depois de um certo tempo, já brincando com o filho, o pai brincava muito com o filho. Eu imagino que Abraão, para todo lugar, de repente que ia, levava Isaac, e Abraão fazia questão de falar: tá aqui meu filho, né? Tinha orgulho daquele filho, tá certo? E ali Abraão já estava passando basicamente a herança para Isaac, estava passando todas as coisas. Abraão era um homem muito rico, um homem de posse. Então você imagina todo esse contexto de vida, né, de convívio que Abraão já tinha com o filho dele. E de repente Deus aqui chega para Abraão e fala: Abraão, e agora Deus começa a colocar Abraão à prova, né? Aí Deus no 2 ele acrescenta, ele continua falando: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vais-te à terra de Moabe, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A minha esposa falou acerca dessa violência, né, do que parental? A negligência parental, né? Mas aqui, se a gente for olhar grosso modo, a gente vê aqui um ato de violência também, né? Se você for olhar grosso modo, você fala: como? Né? Isso é terrível. Eu acredito que se houvesse na época que aquela questão da proteção do adolescente e do jovem, com certeza os direitos humanos ia estar ali para processar Abraão e falar: como que você vai fazer uma coisa dessa, né? Você vai ser preso por uma coisa dessa, tá certo? Mas a gente sabe que isso aqui é uma outra época, um outro contexto, e a gente sabe que isso daqui ela não tem nada a ver com maus tratos de um jovem ou de uma criança, tá certo? A gente sabe que essa situação é uma situação de prova de fé, amém? Prova de fé. E aí o Senhor Deus, ele pede isso para Abraão, e Abraão, sem tosquenejar, Abraão ele fala: tá bom, né? Tá bom, vou lá, vamos lá, tá certo? Aí Abraão se levanta no versículo 3, de madrugada, e tendo preparado o carrão, provavelmente esse jumento era o carrão da família, lembra, né? Que a época era tração animal, o transporte principal era animal. E aí o Abraão prepara o carrão aqui, prepara o seu jumento, ele toma consigo não só um chofer, mas o auxiliar do chofer, que são os 2 servos ali de Abraão, ok? E também a Isaac, certo? O filho dele. Aí ele racha a lenha, quer dizer, tinha que ter a lenha ali para oferecer o holocausto, tinha que queimar no fogo esse holocausto, tá? E aí Abraão ele vai para o lugar que Deus havia indicado. Uma coisa que a gente começa a notar aqui é algo que é muito importante,
que aliás é de suma importância para Deus, que é a obediência. Eu lembro que numa época de intenso discipulado que eu fazia, eu sempre passava para os discípulos, para as pessoas, e essa questão de qual é o ABCD do crente fiel. O ABCD do crente fiel é obedecer. Obedecer. Não é o contrário, desobedecer, mas sim obedecer. E Deus leva tão a sério, mas tão a sério essa questão da obediência, que quando nós vamos em Deuteronômio 28, a gente lê ali o Senhor trazendo as maldições que são consequências da desobediência. E as maldições são terríveis. E uma coisa interessante, curiosa, que a relação de maldições que estão ali, elas são maiores do que a relação em consequência da obediência, em decorrência da obediência. Aquilo que a pessoa recebe porque ela desobedece a Deus é pior do que aquilo, é muito pior em quantidade. É claro que na sua maior expressão de gravidade, né? Na quantidade também é muito maior essa questão da desobediência, né? Só para complementar esse parênteses que eu estou falando acerca da obediência e da desobediência, eu estava meditando esses dias nessa passagem e eu fiquei assim realmente abismado. Em Deuteronômio 28, a partir do 15, fala sobre os castigos da desobediência, né? E tem uma relação de coisas aqui que o Senhor já começa a falar: maldito é a tua amassadeira, maldito é o teu cesto, você vai ser maldito na cidade, maldito no campo, e começa a falar das maldições. Mas quando chega aqui a questão dos filhos, né? O 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. E continua, né? Olha o versículo 13, olha que coisa horrível, olha que coisa horrível. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar desde as plantas do pé até ao alto da cabeça, né? E o Senhor segue falando, e aí lá no 41, olha só como é grave. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas olha como é grave. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo. Olha, gente, não ficarão contigo, né? Porque serão levados ao cativeiro, tá? Aí segue dizendo, né? Quando acontecer a questão quando a fome vir sobre o povo, né? Aquele povo que desobedeceu, quando vir a fome, né? No versículo 54, o mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais dos seus filhos que ainda lhe restarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne, olha só, de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertara em todas as tuas cidades, né? A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seus filhos e para com sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque, olha só, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo. Olha a decorrência da desobediência. A maldição em decorrência da desobediência. Então vem fome sobre o país, né? E aí o que acontece? As mulheres, elas têm que comer os filhos que geram. E até a placenta. Eu estava comentando, a minha filha até fez uma cara assim,
de estranheza. E realmente a gente fica abismado quando a gente lê isso. É pesado, não é, gente? É pesado, né? E aí vai ter falta até disso, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Aconteceu isso já em Jerusalém. A história de um rei em que Jerusalém ela foi assolada, essa palavra se cumpriu. Jerusalém ela foi assolada de tal maneira, foi levada cativa de tal maneira, que lá não ficou nem o que comer. E que as pessoas estavam disputando as crianças que poderiam ser mortas para serem comidas. É terrível, é terrível. Então eu fiz questão de mencionar essa passagem só para fazer essa observação acerca da desobediência. E eu creio que Abraão, ele tinha isso. Abraão, ele sabia que o segredo era obedecer. Obedecer ao Senhor. Por mais que o Senhor estivesse lhe pedindo o que ele tinha de melhor na vida. A alegria dele. Então aqui Deus ele pede Isaac, mas Deus ele não está pedindo Isaac. Deus está pedindo a alegria, a autorrealização, uma nova esperança. Porque quando você tem um filho, uma criança na casa, é uma nova esperança. É ou não é verdade? Como quando nasce uma criança. Você já experimentou ficar num hospital? Quando eu fiquei no hospital acompanhando minha mãe, tinha a ala que é a ala dos enfermos, dos doentes que estavam se recuperando. A maioria velhos. Mas tinha outra ala que era a ala da maternidade. Então você estava lá na ala dos enfermos, os arrebentados, os detonados, e você ficava mal até, né? É perigoso você ficar doente também quando você está num ambiente desse. Aí de repente você passava uma porta que estava escrito maternidade e você sentia aquela leveza, aquele alívio. Por quê? Porque ali era o neonatal, ou seja, eram pessoas nascidas recentemente, tá certo? Parece que você estava num lugar em que a morte estava ali, né? Constantemente querendo alcançar as pessoas e as pessoas debilitadas, mas no outro você já estava vendo o quê? Uma esperança. Então Abraão, Deus ele chega para Abraão e está pedindo isso para ele, tá certo? Abraão, qual é o motivo da sua alegria? Eu quero. Abraão, qual é o motivo do seu viver? Eu quero. Abraão, qual é o seu incentivo? Qual é a sua motivação? Eu quero. Você vai ter que oferecer para mim. E aqui Abraão, como eu falei, sem pensar duas vezes, ele vai e obedece ao Senhor. Repita comigo: o segredo do crente fiel, ser bem-sucedido, é obedecer. Amém? Abraão obedece, vai lá para o lugar indicado. 4, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Tá certo? Viu o lugar de longe. É ali. Vou chegar lá. Eu tenho que chegar lá. É ali. O lugar que eu tenho que sacrificar é lá. O lugar que eu tenho que entregar é lá. O lugar que eu tenho que confiar é lá. É ali. Ali é o lugar do sacrifício. Eu vou ter que sacrificar lá. O que eu tenho de melhor, eu vou ter que deixar lá. Vai ficar lá. 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Estaciona o carro aí. Deixa de jeito aí. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, até então, não sei se Abraão tinha compartilhado com os servos, provavelmente não, né? Que a coisa estava feia, queria ter que ir lá e sacrificar o filho, oferecer o filho. Mas ele fala: nós vamos lá e vamos voltar. A Bíblia diz que Abraão, não é que ele, creu que Deus ia evitar que ele matasse o filho, que ele sacrificasse o filho. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac. Entende? Ou seja, depois que ele levanta o cutelo e ele mata o filho, sacrifica o filho, ele acreditou: depois que eu matar, Deus vai lá e ressuscita e traz meu filho de novo. Aí eu volto aqui e vou estar com vocês aqui de novo, né?
6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Aí, meu filho, a lenha. Aí coloca nas costas de Isaque. Isaque vai lá, carregando. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Ou seja, o fogo e a faca ali. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque era bobo? Não. Isaque sabia de tudo. Eu creio que Abraão tinha ensinado muito para Isaque. Isaque já estava desconfiado. Estou lascado. Eu que vou morrer aqui. A coisa vai ficar feia para mim aqui. Mas nesse momento, Isaque chega e fala: ô pai, você está pensando o quê? O senhor é um serial killer agora? Vai me assassinar? Eu, pai? O senhor não me ama, não? Isaque não se revoltou, não se rebelou contra Abraão. É por isso que aqui, e nós vamos ver mais à frente, né? É que em Isaque está a promessa. É por isso que no início eu falei, tal como o pai, tal o filho. Tal pai, tal filho. Porque precisou haver a colaboração de Isaque nessa obediência. Quando Deus chega a Abraão, Deus está falando: Isaque, depende de você, Abraão. Depende de você também, Isaque. A obediência tem que ser de Abraão, mas a obediência tem que ser de Isaque. E nos nossos dias, a obediência tem que ser do pai, mas a obediência tem que ser do filho. O pai precisa, o que é que diz a palavra? Vós pais, Efésios 4, né? Que tem o papel do pai. Primeiro fala dos filhos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Que isso aí é o 4º mandamento com promessa, né? E aí esse é o papel do filho. Aí veio o papel do pai. E pai, não provoquei vossos filhos a ira, para que eles não desanimem. Às vezes eu estou cutucando minha filha,